Método estatístico. Por que eu não posso deixar de falar do método estatístico, né? Porque o método estatístico é o método que traz os números, né? E traz uma verdade provável, né? Relativa, né? Apenas uma verdade provável, mas não absolutamente verdadeira. O método estatístico traz uma provável verdade. Provavelmente é verdade, mas não significa que é verdade. Pessoal, do que eu estou falando quando eu falo do método estatístico? Por que eu não posso deixar de falar do método estatístico? Porque é o que nós estamos vendo aí nas pesquisas, essas pesquisas eleitorais, utiliza-se desse método estatístico, não é? Que, ao meu ver, tá? A minha opinião, vou dar uma opinião pessoal, né? Tá? Então, como ela é uma opinião pessoal, ela também não vale, né? Então, é a minha opinião pessoal. Ela não orienta, não é, adequadamente o eleitor, vamos dizer assim. Ela não orienta adequadamente o eleitor. Mas notem que é uma opinião pessoal, né? Mas, embora seja uma opinião pessoal, eu baseio a minha opinião nos cientistas, eu baseio a minha opinião na doutrina, naqueles que escrevem os métodos, nos doctors, né, legum, os doutores da lei, aqueles que realmente falam sobre a metodologia, falam sobre as pesquisas, e eles falam que esse tipo de método estatístico, ele provavelmente traz uma verdade, mas nem sempre traz uma verdade, não é absolutamente verdadeiro, né? Apoia-se esse método na aplicação da teoria estatística da probabilidade. Pode ser, pode não ser, provavelmente é, mas não se sabe se é, porque se baseia, não é, em amostragens de números, amostragens numéricas, né? Pela utilização destes testes estatísticos, é possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de uma conclusão, assim como a margem de erro de um valor alcançado. Teve um instituto aí, que eu não vou falar o nome, né, que mudou até de nome, né, de tanto que errou, né? Agora eu não tenho um nome novo agora, né? É o que dizem, né? Não sei, né? É o que dizem. Mas mudou porque parece que o pessoal não estava acreditando muito não, né? Um instituto de pesquisas antigo que agora tem um nome novo. Não sei, foi o que falaram. Então esse método... Oi? Pois não. Mas eu acho que a gente precisa, né, nesse caso, diferenciar o uso e o objetivo dessas pesquisas, né? É óbvio que como o senhor mesmo fala, a ideologia, ela tem o viés, né? Sim. Você olhar o valor, né? E talvez a aplicabilidade, a segurança de uma estatística eleitoral produzida por institutos de pesquisa, de fato, a margem de erro é maior. Mas quando você fala de um teste científico, é preciso considerar que a gente está falando de margens de erro bem menores, né? E a aplicabilidade, ela é diferente, há um rigor talvez maior atribuído a esses testes. Eu acho importante fazer essa diferenciação, porque de fato, quando a gente olha a pesquisa eleitoral de institutos, a gente já vira o olho e já questiona, mas eu acho que ela tem o seu valor, né, quando conduzida de maneira correta, com segurança, com qualidade amostral, com número de amostra relevante. Era só para circular, porque eleitoral é uma coisa, né? Eu ia tocar nesse assunto no próximo agora, né? Vamos aproveitar, vamos falar disso, né? Seria o próximo momento. Seria o próximo. Não, mas muito bem colocado a sua opinião e a sua posição em relação a isso, né? Eu entendi. O que acontece é que o método, ele não é ruim. O método é bom, não é? O que acontece é que um país com dimensões continentais, como o nosso Brasil, não é? A pesquisa estatística fica parecendo uma enquete, não é? Fica parecendo uma enquete. Eu tenho 220 milhões de habitantes, eu tenho em torno de 160 milhões de eleitores, então o que conta são os eleitores para a pesquisa eleitoral. Mas eu tenho uma divergência ou uma diferença sociológica, regional, geográfica, né? Eu tenho aqui no Distrito Federal um sotaque.
eu tenho no sul do país um outro sotaque. Eu tenho, né, o sotaque, né, é aquela característica regional da fala de cada região, do norte, do nordeste, do sudoeste, do sul, né? Então, uma coisa interessante, né, que aí a gente pergunta no curso de graduação e todos ficam na dúvida, né? Eu aprendi isso de tanto fazer a mesma questão, né? Mas nós sempre ficamos na dúvida. Quantas regiões existem no nosso país? Vocês sabem? Ninguém responde assim. Ninguém. Quantas regiões existem no nosso país? E aí a gente faz no dedinho, né? Região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste. Agora eu sei que eu tenho 5 regiões no nosso país. Então, para representar o povo brasileiro, no mínimo, eu tenho que ter, né, um percentual, né? E nós vamos falar já do percentual de cada região, né? Então, quantos eleitores eu tenho no sul, no sudeste, no nordeste, no norte e no centro-oeste? Quantos eleitores eu tenho em cada local, né? Então, a iniciativa popular, projetos de lei de iniciativa popular, né, não é matéria nossa, é matéria de direito constitucional. Mas qualquer um do povo pode fazer uma lei? Essa é a pergunta, não é? Quem pode fazer as leis? Os parlamentares, né? O Senado e os deputados federais, eles podem fazer as leis. Senado e deputados federais, né? E eles fazem as leis para quem? Para nós, que nós votamos nele. É a democracia, não é, representativa. Eles nos representam e eles fazem as leis. Mas uma pessoa do povo pode fazer lei? Aí existe uma brecha, uma abertura, né, chamada iniciativa popular. Como funciona a iniciativa popular? Para a iniciativa popular, para que uma pessoa do povo possa fazer uma lei, quem fez isso? Glória Pérez. Os milionários conseguem, né? Glória Pérez conseguiu fazer isso. Ela conseguiu reunir a assinatura de 1% de cada região do país. São milhares de assinaturas. 1% do norte, do nordeste, do sudeste, do sul e do centro-oeste, né? Nesse reloginho ela conseguiu reunir 1% de assinaturas de cada região. Com estas assinaturas comprovadas, né, de que são das pessoas que estão assinando, né, com isto ela conseguiu dar entrada em uma lei que era a Lei Glória Pérez, que virou a Lei dos Crimes Hediondos, isso lá atrás, na época em que aconteceram os fatos que nós falamos na aula de ontem, né? Bom, então este seria o método ideal. Pois não? Oi? Pode falar? Não sei se é. E essa lei Maria, e a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi via Congresso. Foi via Congresso, né? Existiu. Ela começou com uma turma, né? Oi? Com a Maria da Penha, que ela começou com a Maria da Penha e foi tomando notoriedade. Eu acredito que seja não foi. Por iniciativa popular? Não, manifestações populares. Assim, isso seria na aula de ciências políticas, mas vamos falar disso aí, não custa nada, né? É assim, ó, a mobilização dos atores políticos. Quem são os atores políticos? Os políticos propriamente ditos são os atores políticos, né? Pequenos movimentos sociais, grupos sociais também são atores políticos, né? Desculpa. Então os atores políticos, eles se mobilizam, eles buscam direitos nas mídias sociais, buscam direitos, buscam temas de relevante valor moral e social e colocam isso em pauta, em discussão, né? E aí o que acontece? Existe uma barreira entre o povo e os políticos, existe uma barreira, mas quando essa barreira ela é perfurada, ela é atravessada, e aí chega lá no poder político, chega lá no parlamento, chega lá no Congresso. De que forma? Existem várias maneiras de se chegar no Congresso, né? Mas se de alguma maneira chega, é que se eu for aprofundar o tema vai ficar muito amplo, né? Mas quando chega o tema lá, aí esse tema vira uma discussão dentro do Congresso, né? Viram debates que podem se abrir comissões
pode se abrir um projeto de lei, porque os parlamentares querem trabalhar projetos de leis, né? E aí esse projeto de lei, né, pode se tornar uma lei. O caso da Maria da Penha, especificamente, levou, salvo engano, 15 anos para virar uma lei, né? E só virou lei, agora vamos lá, né? Porque a Maria da Penha, ela tomou três disparos de projétil de arma de fogo, né, nas costas. Ela chegou a ficar de cadeira de rodas, né? E depois de tudo que aconteceu, a história dela é grande, não é? Se a gente for falar que demora muito. Mas então, o que aconteceu? Depois de tudo que ela passou, a Maria da Penha, tudo que aconteceu com ela levou o caso dela, não foi nem ela, né? Foi um grupo de pessoas, de mulheres, de juristas que conseguiram levar o caso dela para uma corte internacional, que eu não me recordo aqui, mas se eu não me engano, de direitos humanos, né? Esse grupo de direitos humanos processou o Brasil, processou o país, e o país perdeu, e o Brasil perdeu por omissão, por negligência, no caso da Maria da Penha, por prevaricação, por diversas questões que envolvem o caso dela. Essa perca, tendo que indenizar a Maria da Penha, tendo que reparar, tendo que acertar tudo que aconteceu no caso dela, que não poderia chegar a tanto, né, a ponto dela tomar 4 tiros e ficar por isso mesmo, né, que foi o que aconteceu, né, foi a partir daí que surgiu o projeto de lei, né, não foi da iniciativa popular, não é o do que nós estamos falando aqui. A iniciativa popular, eu estou fazendo um comparativo, porque existe um método, existe uma metodologia que envolve que envolve a iniciativa popular, e esse método ele traz uma maior representatividade contra o argumento do método estatístico, porque o método estatístico ele tem um problema, né? Ele tem um problema. Atualmente ele é válido para as pesquisas eleitorais. Então eu pego 1.500 pessoas com margem de erro de 3%. Isso não é verdade. Não é verdade. Ah, mas aí, né, você está desconsiderando o método, está desconsiderando o método científico. Não estou desconsiderando o método científico. Estamos verificando que de 3 eleições para cá, a margem de erro foi de 20%, foi de 100%, foi de 50%. 20% não, eu falei errado. Foi em torno de 100%. Não é? O candidato que se mostrava com 20%, não é? No dia da eleição, ele tinha na verdade 46, 47 de intenções de votos. É mais de 100% de erro na pesquisa, utilizando o método estatístico, porque o próprio método fala que ele é uma verdade provável, que trabalha probabilidades. E a probabilidade no método, dentro da pesquisa eleitoral, ela tem trazido mais erros do que acerto. Ela tem trazido, né, historicamente, diferenças de mais de 100% de erros, né? E por que não se condena o método? Porque o método não fala de acertos, o método fala de uma probabilidade. Provavelmente, estatisticamente, de acordo com os números pesquisados, né, a tendência é essa. Então, é como nós já falamos aqui em aulas passadas. Se eu vou pesquisar o candidato X, né, em determinada situação, né, vou lá dentro de uma igreja evangélica, vai dar o candidato A. Vou lá no presídio, vai dar o candidato B. Pessoal, não sou eu que estou falando não, eles é que falam isso, os próprios candidatos falam isso, e nós verificamos que dentro deste contexto, dentro do contexto social, né, não precisa ir muito longe, né, não precisa nem ser muito inteligente para entender que isso é uma realidade. Por isso que o método estatístico, né, os doutrinadores é que falam, eles falam, olha, é uma probabilidade, pode ser verdadeira, pode não ser verdadeira, não é? O método existe? O método existe, mas ele pode acertar como ele pode errar. O problema é que o erro está sendo muito grande, de mais de 100% de erro, não é? Vou dar um exemplo aqui da nossa região, o candidato Ibanez. Quem que se recorda do Ibanez no início das eleições? Todo mundo se recorda, não vou nem falar, quem é daqui vai lembrar. Quanto que o Ibanez tinha no começo da campanha? Você lembra disso? Era fraco, né? Mas você lembra quanto? Você lembra, Flávio?
Lembra? Alguém aqui da região de Brasília? O candidato ibanês, governador ibanês, ele era um desconhecido que começou com 1%. E ele foi com 1%. Fazia pesquisa, 1%, 2%, 1,5%, 1%. E aí, quando foi no dia da eleição, ele ganhou em primeiro turno. Porque o método é estatístico, o método das probabilidades, o método que está sendo utilizado aí nas campanhas eleitorais. Então, quem está dizendo que o método é uma probabilidade de assertiva, podendo não ser absolutamente verdadeira, quem diz isso é o próprio método. O método é que diz isso. Como continuar utilizando esse tipo de método para as pesquisas eleitorais? Não pode, não deve, não vale, vai dar sempre o mesmo problema, por conta das questões continentais do nosso país. O nosso país, né? Lá no Nordeste, o pensamento do pessoal do Nordeste difere sociologicamente, culturalmente, filosoficamente, historicamente do pessoal do Sul, que difere do pessoal do Centro-Oeste, que difere. As regiões têm pequenas diferenças nos seus contextos sociais, não é? Quem estudou sociologia sabe que isso é uma realidade. Boa noite a todos. Boa noite, Mário, Elisiane, né? Tamara, Gislane e Elisiane já estavam aqui, né? Fabiano, né? E o pessoal que está aqui presente. Então, pessoal, não estou falando nada que ninguém saiba, não tem nenhuma novidade, mas demonstrando aqui que o método estatístico tem falhas. Não estou falando de falhas, mas o próprio método diz que não existe e não se exige a verdade. Se exige uma probabilidade, se exige não absolutamente a verdade, mas indica uma tendência. Eles mesmos falam isso na televisão, é a tendência do momento. Se fosse hoje, se fosse agora, seria tal resultado, mas aí no outro dia já é outro resultado, né? Hoje é hoje, amanhã é amanhã, e depois é depois, e cada dia que tenha no seu dia a sua fórmula de se trabalhar um resultado. Esse é um método estatístico. Tranquilo, pessoal? Né? Então eu tinha que falar sobre isso, falar sobre o método estatístico, porque que os métodos estatísticos que são adotados em campanhas eleitorais trazem essas questões. Bom, aí nós estávamos falando do método, estávamos falando da iniciativa popular, né? E falamos de Maria da Penha, né? E aí eu tinha uma questão aqui para colocar para vocês. Qual a diferença de enquete para pesquisa eleitoral? Bom, a enquete, ela não tem compromisso com o método, ela não é científica, ela não tem base metodológica, a enquete. Então, se eu chego lá no estúdio da Record, Rede Record de televisão, ou se eu entro dentro de uma igreja universal do Reino de Deus, se eu entrar agora na igreja, né, lá no Brás, aqui em Brasília tem um Taguatinga, né, um lugar bonito que construíram ali, né, que eles chamam de, acho que é solo sagrado. Tem na Asa Sul, que é grande também, né, que eu não sei o nome, mas eles têm, né, essas igrejas muito grandes, né. Tem lá o Templo de Salomão, lá em São Paulo, né, que é enorme, né, cabem cerca de 10 mil pessoas. E se eu fizer uma enquete dentro do Templo de Salomão, quem será o vencedor das eleições? Bolsonaro. Tranquilo, sem sombra de dúvida, sem imagem, não tem erro, né? Vai ser 100%? Não, claro que não, mas vai ser 99% né? Então, pessoal, isso é uma enquete, não tem metodologia, não tem base científica, não tem critério. Eu chego lá, faço as perguntas, anoto e o resultado está feito, né? Agora, por exemplo, né? Vamos mudar o foco. Agora eu vou lá num sindicato, né, em São Paulo, ou eu vou num sindicato que envolve, né, questões ligadas a movimentos sociais de esquerda e faço a mesma enquete. Ora, vai dar Lula. Vamos mudar, né? Vamos mudar o local. Vamos para as universidades federais. Quem estudou em federal aí? Eu estudei em federal. Em federal é complicado, né? Mas nas universidades federais existe uma tendência, né? Uma tendência, um viés em se votar, né, em candidatos de esquerda.
Então, o Lula seria um vencedor em universidades federais. Seria não, né? Um vencedor em universidades federais. Apesar que isso está mudando também um pouco, mas então existe sim essa questão. Então, o método estatístico, ele é falho, porque ele não vê essas questões de regionalidade, né? Eles tentam fazer isso e tem um nome, né? A própria lei fala que tem que haver eu não sei se o termo é razoabilidade, tem que haver uma razoabilidade atendendo à regionalidade, né? Eles falam alguma coisa nesse sentido, a lei fala isso, mas na prática, né, isso se confirma através de formulários, né, das características do entrevistado, mas na prática 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, gente, faz as contas aí, 160 milhões de eleitores, aí você entrevista 1.500, 2.000, né, com margem de erro de 3%, isso não traduz a realidade, né? O próprio método fala, gera apenas uma verdade provável, mas não absolutamente verdadeira. Portanto, o método estatístico não gera uma verdade, né? Ela pode ser uma verdade, ela pode indicar uma verdade, mas ela não retrata absolutamente a verdade, né? Do ponto de vista do próprio método, né? Tranquilo?